A informação é poder. Neste fim de ano, garanta a sua assinatura Observador com 25% de desconto. Mantenha-se informado durante todo o ano e tenha acesso exclusivo a todo o conteúdo Observador. Acompanhe a atualidade com notícias relatadas ao minuto. Artigos de opinião, análise, newsletter e eventos exclusivos e mais, muito mais. Não perca esta oportunidade. Assine agora o Observador, poupe 25% em qualquer plano e assegure o acesso ao jornalismo independente em 2025. Está no ar o explicador da Rádio Observador, esta terça-feira, sobre o secretário-geral do Governo que ia ser, mas não foi. Convidámos para estar connosco nas manhãs 360 Eduardo Cabrita, antigo ministro de um governo PS. E também tentámos ter neste explicador um representante da área do Governo, apesar dos nossos esforços não foi possível. Sendo assim, Eduardo Cabrita, muito bom dia, bem-vindo a este explicador. Já sabemos, depois da polémica, Hélder Rosalino mostrou-se indisponível para ocupar o cargo de secretário-geral do Governo, mantendo o ordenado de origem do Banco de Portugal. O caso fica resolvido com esta indisponibilidade de Hélder Rosalino? Vamos tentar retomar o contacto com o Eduardo Cabrita, o nosso convidado para este explicador, o último explicador do ano. Estamos a tentar estabelecer a ligação com o antigo ministro do PS para comentar a indisponibilidade, no fundo, de Hélder Rosalino para ocupar o cargo de secretário-geral do Governo. Penso que agora já é possível ouvirmos Eduardo Cabrita. Muito bom dia. Não sei se ouviu a minha pergunta. Perguntava-lhe se este caso fica resolvido com a indisponibilidade de Hélder Rosalino para ocupar o cargo de secretário-geral do Governo. Bom dia. A questão não fica resolvida, porque o que é aqui essencial no plano político e no plano jurídico é o facto de o Governo ter recorrido a um mecanismo verdadeiramente de lei com fotografia, tentando discretamente, a 26 de dezembro, no meio de um diploma que estabeleça regras da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, a cuja extinção procede, ter procedido a uma atribuição de um regime remuneratório absolutamente excepcional a esta nova função, que já tinha sido criada em julho, de secretário-geral do Governo. Eu acho que Hélder Rosalino se terá manifestado indisponível face à controvérsia pública gerada e face à circunstância ontem conhecida de provavelmente existir uma maioria parlamentar que levasse à revogação desta disposição abstrusa que viola aquele princípio geral de direito, que é o de que a lei é geral e abstrata, e nessa medida que colocaria em causa a sua remuneração. Provavelmente essa questão remuneratória terá sido uma condição colocada para a aceitação da função, e ao perceber que daqui a poucas semanas o Parlamento iria praticamente, certamente, revogar essa norma, terá aí desistido. Mas a partir desse momento, Eduardo Cabrita, se Hélder Rosalino deixar de estar em causa, se passar a ser indicada outra pessoa que não tenha ainda por cima condições salariais fora daquilo que é a tabela normal, digamos assim, o assunto fica sanado ou não? Bom, acho que, naturalmente, cabe ao Governo escolher a personalidade que entender adequada para esta função, que é uma nova função criada de secretário-geral do Governo. Agora, a norma em si revela, de forma preocupante, uma maneira algo arrogante e sobranceira que tem marcado a governação depois da aprovação do orçamento. Com a aprovação do Orçamento de Estado, o Governo, de um ponto de vista pragmático, não ganhou condições reforçadas para governar, mas ganhou um crédito de tempo de entre ano e meio a 2 anos. Convinha que não o utilizasse de uma forma que demonstra uma ideia de potencial irresponsabilidade
que em matérias que são da responsabilidade do Parlamento, ou do Parlamento possa intervir, mas que também noutras não deveria ter. Eduardo Cabrita, mas esta limitação aos salários na administração pública ainda faz sentido ou já é de alguma forma obsoleta? Sabemos que o Banco de Portugal, por exemplo, tem uma política remuneratória um pouco à parte e com salários bastante elevados, até para a realidade portuguesa, precisamente com esse argumento que é preciso atrair e reter o talento nesta área específica e para estar também de acordo com as restantes instituições europeias. Fazia sentido pensar numa alteração a esta legislação? Bom, mas essa questão não tem a ver com o vencimento de origem, porque é totalmente absurdo ter uma função que é puramente administrativa. O Banco de Portugal, estamos a falar de uma entidade que se relaciona, que é supervisor e regulador de uma das áreas mais bem remuneradas e lucrativas da atividade económica, o setor bancário, e que se insere no sistema europeu de bancos centrais. Aqui estamos a falar de uma função administrativa na dependência direta do Governo. Aquilo que poderia justificar um debate sem demagogia é aquilo que são as condições de remuneração de funções públicas. Ainda recentemente o Presidente da Assembleia da República veio suscitar esse debate, mas isso é um debate que tem de ser feito com caráter geral e não com fotografia, atribuindo a possibilidade de pagar ilimitadamente a alguém que está na dependência direta do Governo, do Primeiro-Ministro, dos Ministros, em funções puramente administrativas, e que nessa medida é totalmente absurdo que possa ter uma remuneração do dobro do Primeiro-Ministro. Provavelmente. Eduardo Cabrita, não é a primeira vez que o país discute ordenados fora da tabela, se quisermos, da administração pública. Recuamos cerca de 20 anos e encontramos um caso que estará na memória de muitos, de Paulo Macedo, quando foi contratado para a Direção-Geral de Impostos. Também houve uma grande polémica, porque ele pediu e oferiu um ordenado fora muito acima da tabela. Até por essa experiência, não devia haver alguma flexibilidade no Estado para pagar ordenados maiores? Deve haver, obviamente, o que é pago de uma forma absurda é a própria função do Primeiro-Ministro. Portanto, esse debate deve ser feito com transparência e não deve ser feito com fotografia. O princípio deve ser exatamente esse. Mas não podemos confundir aquilo que foi o papel do Dr. Paulo Macedo na reorganização, na altura e na implementação de processos de digitalização da administração tributária, com aquilo que é uma função puramente administrativa, certamente relevante de apoio ao funcionamento diário do Governo, mas na pura, isto é, os diretores-gerais, que é disso que estamos a falar, ou secretários-gerais, diretores-gerais ou equiparados, não podem ser remunerados de forma caótica em função da fotografia. Imagino que o Governo tinha um rasgo e resolvia contratar Cristiano Ronaldo para Presidente do Instituto de Desporto de Portugal. Bom, ia-lhe pagar o lugar de origem? Obviamente que é um absurdo. Mário Centeno, enquanto Governador do Banco de Portugal, recusou pagar o salário a Hélder Rosalino, que oferia enquanto consultor, enquanto administrador, agora consultor, tendo ele as novas funções que recusou no Governo. Mário Centeno, com esta decisão, ganhou pontos na corrida a uma candidatura às presidenciais na área da esquerda, na área socialista? Eu acho que essa questão é absolutamente irrelevante para essa matéria. Eu acho que Mário Centeno limitou-se a cumprir a lei. O que é estranho é um governo que parece viver mal com os reguladores independentes e que tem uma visão partidária do funcionamento da administração pública e um manifesto desconforto com aquilo que é o cumprimento da lei pelos reguladores independentes, num caso em que, aliás, parece até que o Governo acreditou que podia esconder esta decisão ao fazê-la publicar no meio de um diploma sobre outra matéria, a extinção da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, publicado a 26 de dezembro, quando a generalidade dos portugueses estavam ainda a desmoer os últimos sonhos do Natal.
Eduardo Cabrita, muito obrigado pela sua participação neste último explicador de 2024. Um bom ano, sim. Muito obrigado. Bom ano. Da Rádio Observador. Bom ano obrigado. também, obrigado.